Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Nesse encontro iniciado agora, a nossa proposta é analisar o terceiro benefício da nossa série, é passar a investigar, apurar e compreender um benefício previdenciário que, embora tenha alguma conexão com o quadro de saúde ou com a condição física dos segurados, ele tem um perfil diferente dos benefícios que a gente já estudou até aqui. Até aqui a gente já estudou dois benefícios. Auxílio-doença, agora chamado de auxílio por incapacidade temporária, e aposentadoria por invalidez, agora chamado de aposentadoria por incapacidade permanente. Os dois, que a gente já estudou, tinham como objetivo proteger o segurado enquanto ele está incapacitado, permitindo que ele permaneça afastado do trabalho, em gozo de uma renda substitutiva do salário. Então, o que faz a Previdência no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez é viabilizar que o segurado, enquanto permanece incapacitado, se afaste da atividade profissional dele e receba do INSS um valor, um benefício, uma renda mensal que substitui o seu salário, sua renda e, portanto, proporciona a sua subsistência. Legal. Sabendo disso, vamos comparar com o benefício que a gente vai estudar hoje, o auxílio-acidente. Primeiro ponto, a gente hoje vai tratar de um benefício previdenciário que não tem como objetivo substituição do salário. Não é para reposição do salário, não é para substituição do salário, não é para viabilizar subsistência de alguém que está afastado do trabalho. Não é para isso que serve o auxílio-acidente. Você deve estar viajando assim agora. Se não é para isso, para que serve esse benefício? Esse benefício tem caráter diferente, tem uma natureza diferente, tem uma vocação diferente, tem um perfil diferente. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória. Um benefício previdenciário com natureza indenizatória, Igor? Sim. Indeniza-se o quê? Aí vem a compreensão dos seus pressupostos. A ideia do auxílio-acidente é proporcionar ao segurado um valor indenizatório que, de alguma maneira, compense, é uma compensação financeira, a constatação de que o segurado que sofreu determinado acidente e sofreu alguma sequela tem que desempenhar um sobreesforço de trabalho, uma sobrecarga de esforço, de energia, ou de dor, ou de superação no seu retorno ao trabalho. Então, primeiro ponto, a natureza não é substitutiva do salário, mas sim indenizatória. Segundo ponto, para a concessão do auxílio-acidente, eu pressuponho que o segurado já se recuperou para o retorno à sua atividade profissional habitual. Ele não está afastado do trabalho. Ele não está em casa fazendo tratamento, ele não está internado no hospital. Ele já está pronto, recuperado, com saúde restaurada, para voltar a trabalhar. Só que ele volta a trabalhar com uma sequela, com uma condição física debilitada parcialmente. E aí o que faz o INSS é
conceder um benefício a esse segurado que, em caráter indenizatório, compensa, viabiliza para esse segurado um ganho financeiro, uma prestação pecuniária que se presta a indenizar uma sobrecarga, um sobreesforço, uma superação exigida desse segurado na sua volta ao trabalho. Tá, o conceito... É uma pena que a Lei 8.213 dedica muito pouco espaço e muito poucas regras a esse benefício. Esse benefício, para você ter noção, ele é todo disposto num artigo só, na Lei 8.213, que é o artigo 86 e os seus parágrafos. O conceito legal do artigo 86 deixa evidente que, tá lá, o auxílio acidente é concedido como indenização. E aí a gente vai tratar de um roteiro analítico. Para organizar as ideias, eu proponho que você acompanhe nessa setinha aqui um roteiro analítico, o passo a passo de avaliação, para verificar se o segurado tem direito à concessão desse benefício ou não. Primeiro requisito: o segurado tem que ter sofrido um acidente. Precisa ser um acidente do trabalho? Não. Pode ser um acidente de qualquer natureza, é o que diz a lei. Então pode ser um acidente de trânsito, um acidente doméstico, um acidente de trabalho. Um acidente. Então tem que ser um evento súbito, instantâneo, não programado. Um acidente. Esse é o primeiro pressuposto. Tá, aconteceu o acidente. Qual é o segundo pressuposto? Desse acidente decorreu uma lesão corporal. A pessoa sofreu uma lesão. Um corte, uma mutilação, uma lesão provocada por força contundente. Uma lesão. Perfuração, corte, contusão. Ok. Ocorrida a lesão, o segurado vai ser submetido a tratamento médico, provavelmente. Ah, tem o tratamento psiquiátrico, pode ter também. Pode ter o tratamento, o acompanhamento social, por assistente social, pode ter também. Mas para quem sofre um corte, para quem sofre uma perfuração, para quem sofre uma contusão, para quem sofre uma fratura, para quem sofre uma mutilação, a primeira ideia é de buscar o socorro médico, o atendimento médico. Ele vai ser internado, vai receber medicação, vai ter o acompanhamento terapêutico, vai fazer fisioterapia. Em algum momento, o tratamento médico vai se exaurir. E aí você vai ter que se deparar com um terceiro requisito, com um terceiro pressuposto. Exaurido o tratamento médico, concluído o tratamento médico, já fez todas as sessões de fisioterapia, já fez cirurgia, já botou gesso, já colocou pino. Não tem mais o que os médicos possam fazer. Tratamento, ou pelo menos o tratamento a terapia da lesão já chegou ao seu fim. E aí qual é o terceiro requisito? Remanesceu uma sequela. Remanesceu uma sequela perceptível, uma sequela corporal, uma sequela na condição física do segurado. Uma mutilação de um órgão, a perda de funcionamento, a perda funcional de um órgão, perda parcial de visão, perda de olfato, mutilação de um dedo, de uma perna, enfim, a pessoa passa a mancar, ela claudica com dificuldade. Então, remanesce uma sequela. Esse é o terceiro requisito. Essa sequela
não impede o retorno do segurado ao trabalho. Ele pode voltar a trabalhar para a mesma função de antes, para uma outra função mediante reabilitação, a gente já estudou no artigo 89. Ele pode voltar a trabalhar na mesma ou em outra função. Só que, se essa sequela implicar numa redução de capacidade, ou seja, numa perda de força de trabalho, uma perda de capacidade parcial para o trabalho habitual desse segurado, ele vai ter direito a uma indenização, a um benefício indenizatório pago pelo INSS chamado auxílio acidente. E aí o INSS concede o benefício. Tá bom? Então você, tecnicamente, deve fazer esse roteirinho de 5 etapas. E você precisa, etapa a etapa, fazer um checklist. Aconteceu um acidente de qualquer natureza? Aconteceu. Desse acidente resultou uma lesão corporal? Resultou. Após a conclusão do tratamento, remanesceu uma sequela? Sim, remanesceu uma sequela. Esta sequela reduz o potencial laboral do trabalhador? Ele está com uma perda parcial de capacidade? Está. Então ele faz jus à concessão do benefício de auxílio acidente. E aí o parágrafo 2º vai nos dizer a partir de que momento ele tem direito ao auxílio acidente. Faz sentido. A partir do dia seguinte ao que cessar o auxílio doença. Olha que interessante. Enquanto ele esteve afastado do trabalho, fazendo tratamento, internado, incapaz de trabalhar, a renda salarial dele foi substituída pelo auxílio doença, que é o atual auxílio por incapacidade temporária. Mas em determinado momento ele vai chegar ao fim do tratamento médico e vai se recuperar. Volta a trabalhar. E aí quando ele volta a trabalhar com redução de capacidade gerada pela sequela, ele volta a trabalhar recebendo, além do salário, além da remuneração, um benefício previdenciário pago pelo INSS, o auxílio acidente. Então, o auxílio acidente ele é cumulativo com salário, com remuneração do trabalhador. Vamos supor um exemplo. Um professor universitário de uma universidade privada brasileira, está dando aula e um aluno revoltado e insatisfeito com uma reprovação, ataca o professor em sala de aula. Uma faca, facadas. É um acidente do trabalho que provoca lesão no professor. Enquanto ele está acamado, internado no hospital, impossibilitado de voltar às aulas, ele recebe auxílio-doença. Mas ele vai tomar os remédios, vai fazer fisioterapia, vai fazer todo o acompanhamento médico. Em determinado momento ele vai voltar a trabalhar, vai voltar para a sala de aula. Só que ele volta com uma sequela. Pode ser um transtorno psíquico, né? Pode ser uma síndrome do pânico, ainda que controlada parcialmente. Pode ser uma sequela corporal, pode ser uma mutilação provocada por uma facada. E se essa sequela reduz o potencial de aproveitamento da força de trabalho desse professor, ele tem direito à concessão do auxílio acidente. Então ele vai receber o salário, quando ele volta a trabalhar, ele volta a receber o salário da empresa, né, da faculdade onde ele dá aula. E além do salário pago pela empresa, recebe do INSS o auxílio acidente. Até quando ele vai receber o auxílio acidente? Até ele se aposentar. Porque o parágrafo 2º do artigo 86 é expresso. O auxílio acidente é devido a partir do dia seguinte em que termina o auxílio doença. Ele vai ser recebido cumulativamente com remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado. E esse benefício só vai ser cessado quando ele se aposentar. É isso que está, em outras palavras, no artigo 86, parágrafo 2º, que está na tua tela, está na sua tela.
Tá? Por outro lado, temos no artigo 78 do regulamento, do decreto 30.048, uma norma suplementar, uma norma que se concilia com essa que a gente acabou de analisar. O auxílio-doença vai ser cessado pelo INSS quando o segurado se recupera para voltar a trabalhar. Se ele não se recupera, o INSS transforma em auxílio, em aposentadoria por invalidez, ou quando o retorno ao trabalho se dá com uma verificação de sequela que reduz a capacidade para o trabalho, o auxílio-doença é cessado com a consequente, com a imediata concessão de um outro benefício, o auxílio-acidente. Então, o pessoal volta a trabalhar, volta para a empresa, volta para a profissão dela e, paralelamente, receberá, cumulativamente, o auxílio-acidente pago pelo INSS. Bom, agora vamos para umas questões técnicas envolvendo aqui o auxílio-acidente. Nem todos os segurados fazem jus ao auxílio-acidente. Certos segurados não fazem jus ao auxílio-acidente. Os segurados contribuintes individuais não fazem jus. Os segurados facultativos não fazem jus. E aí você tem que ter cuidado, porque embora o artigo 104 do decreto exclua o empregado doméstico, a Lei Complementar 150 de 2013, portanto posterior ao decreto de 99, determina a equiparação do doméstico ao empregado. Então hoje, quem faz jus ao auxílio-acidente? O segurado empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Quem está de fora? Contribuinte individual e facultativo. Então, 4 espécies de segurados têm direito a esse benefício. 2 espécies não têm direito a esse benefício. Então, esse raciocínio, essa segregação que você tem que fazer, caso a caso, de acordo com a categoria, com a modalidade, com a espécie de segurado com a qual você esteja lidando. Isso está previsto em regulamento. Pois bem, nós temos no anexo 3 do decreto 30.048, deixa eu ver se eu tenho alusão aqui. Não, não tem. Ah, tem. Nós temos no anexo 3 do decreto 30.048 uma lista exemplificativa de situações que ensejam concessão de auxílio-acidente. Então, por que eu estou realçando esse caráter exemplificativo? Porque você pode ter outras situações, outros cenários, outras sequelas que viabilizem a concessão desse benefício e que não estão listadas no regulamento. O regulamento, nesse ponto, é meramente exemplificativo. Tá aí, o que está na lista do regulamento do anexo 3 do decreto 30.048? Perda parcial de capacidade visual, então, redução de potencial no aparelho visual, redução de capacidade auditiva, do aparelho da fonação, prejuízo estético, perda de segmentos de membros, mutilações, alterações articulares, encurtamento de membros inferiores e, por fim, redução de força ou capacidade funcional de membros. Lembro que é uma lista exemplificativa e aí você tem que verificar se a sequela se acomoda nas situações dessa lista ou se existe uma outra sequela que também implique em redução parcial da capacidade laboral do segurado para a atividade habitual que ele exercia antes do acidente. Como o vídeo está ficando longo, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e eu já recomeço o outro em breve, falando de outros aspectos operacionais deste benefício. Já volto.